Olá pessoal, dando continuidade, eu espero que vocês tenham já escrito. Para você, quando começa uma negociação que envolva dinheiro ou não, qual a maior vantagem que você poderia ter? E o que eu digo a vocês é que a maior vantagem que você poderia ter é saber quais são os desejos da outra pessoa. Então, nada melhor de quem está criando um restaurante do que naquela região ter uma multidão faminta. Nada melhor do que você começar qualquer negócio ou fazer qualquer negociação sabendo quais são os desejos. Não são o que ela diz, na verdade o que tem por trás, quais são os sentimentos que levam aquela pessoa. Porque basicamente, pessoal, toda pessoa está num local, então ela tem uma realidade e ela tem um desejo. E o desejo pode ser avançar para um local ou sair dessa situação que ela está. E toda essa transição de onde ela está para onde ela deseja estar, ela se caracteriza como um problema. Só que pensar dessa forma, eu sei o que a pessoa quer, o que ela deseja, e eu sei onde ela está, e eu vou atacar esse problema, ela leva a muitos fracassos, mas também leva a sucesso. Mas basicamente a taxa de sucesso ela não é tão desejável ainda. Então, professor, se eu identifiquei o desejo, por que isso é errado ou pode falhar? E aí eu pergunto a vocês, vocês já tentaram ajudar uma pessoa explicando algo lógico, perfeito? Você sabia que a pessoa queria aquilo e você explicou como era, logicamente como ela ia conseguir. Ela fez? Ela seguiu o que você disse? Por que ela não fez aquilo? A falha foi dela ou foi sua? Ela que é burra de não entender ou você que falhou em comunicar? E aquela, para aumentar a sua taxa de sucesso na negociação, a gente acrescenta uma coisinha. Então a gente tem uma realidade e tem um desejo, mas lembrarmos sempre que as pessoas têm sentimentos. Eu tenho um chefe magnífico que ele dizia que as pessoas são carentes, Felipe, ela necessita de atenção, ela precisa de carinho, você precisa identificar qual é o sentimento que você quer que ela tem, na verdade, porque quando você atacar esse sentimento, ela vai fazer o que você quer. E a gente falava isso no ambiente em que basicamente eu tenho que pedir às pessoas para fazer alguma coisa, só que isso não era o caminho da pessoa, então ela ia perder tempo fazendo isso para mim. Então muitas vezes era viver de favores. E a gente conseguia muito esses favores quando a gente jogava esse triângulo. Ele tem uma realidade, eu poderia ajudar, mostrar a ela como é que eu poderia ajudar ela com desejo, mas além disso eu tinha que entender qual era o sentimento dela. Eu tinha que entender que ela estava ocupada. E quando eu entendia isso, mesmo ela estando ocupada, ela fazia aqui esse caminho. Então a arte da persuasão, ela entra quando você entende os sentimentos. Porque basicamente entre realidade e sentimentos, a gente tem sintoma, dor, hábito. Entre realidade e desejo, a gente tem um problema. O choque, o contraste, a transformação, o que é que ela deseja. E entre sentimentos e desejo, a gente tem a motivação da pessoa a fazer isso. Então, quando eu entendo qual é o desejo, qual é o sentimento daquela pessoa, eu entendo qual é o motivo dela fazer isso. E que muitas vezes ela não sabe que motivo é esse. Então, a arte da negociação vem você entender o motivo das outras pessoas agirem, que muitas vezes não é conhecido nem para essa pessoa. Então, quando você entende esse motivo, você consegue estar aqui no meio, aumentando sua grama de influência. E aí, essa é sua tarefa. Não é criar desejos, é conectá-los. É saber qual é o desejo, qual é o sentimento e fazer essa conexão que vai dar a motivação das pessoas entenderem qual é o sintoma dela, entenderem qual é o problema. Esse mesmo chefe dizia, Felipe, quando a pessoa vem relatar um problema para mim, eu imagino uma mulher grávida. Eu só sei que ela está grávida. E ela também sabe que está grávida. Mas ela não sabe como é o menino, qual a cor do olho, como é o jeitinho dele, como é a cara, como é o nariz. E qual é o meu papel? O meu papel é descobrir isso, mesmo essa pessoa não sabendo, através de sentimentos, através de desejos, e montar um quebra-cabeça que ajude essa pessoa a agir e me ajude também a fazer com que ela haja. Então, vai muito numa negociação entender quais são os seus porquês e quais são os porquês da outra pessoa. E aí vem um questionamento. Isso aconteceu comigo recentemente, pessoal. Tem uma coisa que eu achava que um grupo de amigos e de colegas deviam agir de uma forma,
E eu tentava explicar a eles explicando o meu porquê, que para mim era lógico, tinha que ser daquela forma. E eu não conseguia ver o porquê deles. E como é que isso acontece? Como é que você consegue enxergar o porquê das outras pessoas? Primeiro, imergindo naquele terreno, imergindo naquele ambiente. Então, eu passei a ler, passei a escutar, passei a investigar mais o que pessoas dessa área de atuação elas sentem, o que elas dizem, o que elas estão dizendo. E aí eu comecei a entender o porquê dessas pessoas. Entendendo o porquê dessas pessoas, eu vou conseguindo jogar o meu porquê dentro do porquê dela e conseguir achar a motivação dela agir. E aí eu pergunto, quando você está negociando com seu pai para ir para uma festa, quando você está negociando com sua mãe, com sua namorada, qualquer coisa, você está negociando explicando o seu porquê ou o porquê dela? Você está entendendo a motivação dela, o sentimento dela, para que faça ela agir, que ela tenha um motivo para a ação, a motivação? Ou você está dando só os seus porquês, os seus sentimentos? E aí, por que essas pessoas, um exemplo, por que as pessoas querem perder peso, pessoal? Para vocês, parem agora e escrevam para mim. Por que as pessoas querem perder peso? Espero que você tenha parado. E quando a gente faz uma análise, principalmente análise na internet, a gente quer perder peso, e isso aconteceu já comigo, mas quando a gente procura no âmbito geral de pesquisa por que as pessoas querem perder peso, a gente encontra autoestima, então as pessoas querem se sentir bem consigo mesmo, é uma coisa intrínseca, é uma meta dela, então ela fez a meta, escreveu no papelzinho e divulgou, eu vou perder peso. Outra, melhorar seu medo de falar em público, então isso é uma motivação extrínseca, então ela tem um medo de falar em público, ela tem um medo do julgamento das pessoas, e por conta disso, ela vai tentar perder peso. Outra, melhorar o relacionamento. Outra, ter mais energia. Eu quero ser jovem, eu quero ter aquilo. E por fim, medo de morrer. Então, medo de diabetes, medo de ataque cardíaco. Então, quando a gente analisa tudo isso, o que é que isso tem em conjunto, pessoal? Sempre são sentimentos. Então, o sentimento é o que nos leva a agir. E aí, quando eu entendo o sentimento e o desejo, é onde eu consigo ter uma negociação de sucesso. Porque quando a gente olha o mercado são sempre pessoas. Negociações são sempre com pessoas. A gente não negocia com máquina. Então, mercados e negociação são resoluções de problemas. São resoluções, são desejos, são sonhos. Mercado e negociação são esperanças, são medos, são dores, são histórias. Que história aquela pessoa lhe conta que você consegue identificar qual o sentimento que ela tem, qual o desejo que ela tem, e você consegue identificar qual a motivação dela. E quando você identifica a motivação dessa pessoa, eu lhe garanto, você vai fazer com que ela haja. E aí, tá, já entendi que são sentimentos e desejos que governam. E como é que eu toco uma negociação, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido o quanto isso é poderoso, não só com os outros, mas com a gente. Por isso, naquela primeira aula, a gente falou de crenças, sobre como é o nosso óculos, como é que a gente vê o mundo através das nossas crenças. E como essas crenças elas podem ser utilizadas tanto para nos mover para frente, como para nos deixar aprisionados. E quando a gente fala de negociação, tem uma técnica chamada AIDA, que basicamente é atenção, interesse, desejo e ação. Então, mostre atenção à pessoa. Hoje, principalmente, as pessoas têm um desejo imenso de serem ouvidas. Mostre atenção. E aí, o I é o que diferencia pessoas com ética e sem ética. Mostre atenção e interesse. Interesse de ajudar aquela pessoa. Interesse real. Interesse ético. Porque assim é o que difere. Tem muita gente que tem interesse, mas esse interesse não é ético. É apenas para ludibriar, para ganhar dinheiro. E aí identifique em cima da atenção e do interesse qual o desejo dele. E perceba que com atenção e interesse você consegue ativar aquele negócio chamado afeição social, que é a afeição dos outros confiarem em você porque você se mostrou interessado. E depois que você tem a afeição social, você já identificou qual é o desejo dessa pessoa, quais são os sentimentos, você vai para ação. E aí você tem várias armas de persuasão para utilizar. E aí quando você tem uma pessoa e tem você numa negociação, primeira missão é conhecer a realidade dessa pessoa melhor do que ela mesma.
através de autoridade, de credibilidade, de empatia. Aquelas bases de inteligência emocional, de conhecer os meus sentimentos, nomear os meus sentimentos, depois que eu nomeio o meu próprio, eu tenho uma autogerência, eu consigo ter empatia, que é compreender a dor do outro, é muito utilizado aqui em negociação. É você conseguir enxergar aquilo que nem as próprias pessoas conseguem. E depois disso, nós sabemos que nenhuma pessoa é igual. Mas fazendo análise, estatisticamente, a gente pode dividir as pessoas em 4 grupos quando falamos de vendas. Que são as pessoas analíticas. São aquelas pessoas que não adianta você dizer que é bonito, que é lindo, que vai mudar o mundo. Ela quer números. Ela quer saber detalhes, ela quer entender, ela quer saber por que tem que comprar aquilo. Já em contrapartida, a gente tem as pessoas amáveis. Então elas querem relacionamentos, elas querem a verdade, elas querem um grupo de pessoas ao seu redor, elas querem uma segurança, elas querem uma relação de confiança. Depois a gente tem os pragmáticos. Os pragmáticos, eles não sabem que precisa, mas eles analisam muito o custo-benefício. Se eles, num custo-benefício, descobrir que precisam, eles vão comprar ou eles vão aceitar. Então são pessoas que você tem que mostrar pragmaticamente por que elas precisam daquilo. E por fim, tem os expressivos, que é aqueles que querem se divertir, que quer expressar, que quer ter para mostrar. Com a base próxima disso, vai ter um testezinho, um Excel, para vocês preencher e vocês verem em qual camada vocês estão. O pragmático é aquele mais crítico, que ele vai criticar, que vai achar ruim, até adotar. Depois que ele adota, ele vira um defensor. E aí tem lá um testezinho, lá na nossa plataforma do curso, para trabalhar isso. Em qual dessas 4 áreas o seu cérebro mais está? Entenda que nós não temos só um deles, nós temos todos. Só que percentualmente um deles predomina. Isso é muito importante quando a gente fala com negociação. Não adianta uma pessoa amável você mostrar números. Não adianta uma pessoa pragmática você dizer que é lindo e que vai mudar o mundo. Não adianta uma pessoa expressiva você dizer, ó, isso aqui vai lhe dar um benefício de tantos mil reais ou de tantos por cento com payback, break-even e daí vai. Então, quais são as armas que você tem que usar com a pessoa? Se ela é amável, se ela é pragmática, se ela é analítica ou se ela é expressiva. Então, compreendendo isso, você consegue usar a fórmula certa para convencer a pessoa certa. Um caso que para mim é muito claro isso, eu tinha um professor que o pessoal dizia, não sei como você está bem, um colega meu. Simplesmente. Sempre que eu chego, eu dou bom dia e pergunto como ele está. Ele era uma pessoa amável, ele gosta de confiança, ele gosta de relação. Então, o fato de eu me importar com ele, e eu fazia isso de forma genuína, interessada, eu queria realmente saber como é que ele estava, fazia com que eu me desse muito bem com ele. Muito bem. Por quê? Porque eu não chegava e mostrava meus resultados. Eu não chegava e dizia, como esse colega tentava mostrar, ó, eu sou o cara que mais faço aqui dentro. Não, eu sou o cara que me importo com ele. Eu sou o cara que tenho confiança, que mostra a verdade. E isso é importante você saber usar as formas certas de agir com as pessoas certas. Isso acontece porque nosso cérebro, de acordo com o estudo do MacLean, ele é dividido em 3 etapas. A gente tem um cérebro reptiliano, que são as situações básicas. Geralmente ela está aquela ação de fugir ou correr, que a gente falou lá na inteligência emocional. Tem um cérebro mamífero, que é a parte intermediária, que foi desenvolvida depois do cérebro reptiliano, que é uma parte muito emocional. E tem a parte do neocórtex, que é a parte mais recente, onde está toda a nossa racionalidade. E aí, dependendo da área do cérebro onde essa informação seja processada, por isso que nós temos todas aqueles 4 dentro do nosso jeito, mas uma delas se sobrepõe. E aí, quando a gente fala, depois de entender como é que essa pessoa analisa a informação, a gente vai entender o que é que ela precisa. E aí tem a clássica pirâmide de Maslow, que ela diz que as nossas necessidades, elas sobem conforme essa pirâmide vai subindo. Então, inicialmente, a gente tem uma necessidade fisiológica. Então, de água, comida, abrigo, sono, essas são nossas necessidades básicas. Então, até uma pessoa que, vamos dizer, é CEO, é presidente, se passar 3 dias sem dormir, ela vai querer dormir. Então, a única coisa que você pode oferecer a essa pessoa é tempo para dormir. E depois a gente tem, quando a gente tem as necessidades fisiológicas atendidas, a gente tem a parte de segurança. Então, estabilidade, saúde, emprego, propriedade, recursos tanto materiais quanto morais, você se sentir seguro.
Depois que a pessoa está segura, você não adianta nada. Então, há estudos nos Estados Unidos que depois de um certo valor, vamos dizer 10 mil reais em torno disso, as pessoas não são muito mais motivadas por aumentos salariais. Elas são motivadas por aumento de nome, de cargo. Por quê? Ou aumento de retorno e tudo mais. Porque a gente tem uma outra necessidade que a gente vai para a necessidade de amor e pertencimento. Então, eu pertenço àquela instituição, eu tenho um cargo mais alto, um grupo me valorizou, eu sou valorizado de outras formas que o dinheiro já não paga mais. Por fim, tem a autoestima. Então, a aceitação individual, o respeito das outras pessoas, as confianças, a relação. Por isso que a gente tem um plano de cargos e carreiras e tudo mais. Então, se essa pessoa já está aqui, a última coisa que você pode oferecer é reconhecimento social. Então, são pessoas que já estão num nível que, na verdade, elas vão querer ser reconhecidas socialmente. Então, você pode oferecer esse reconhecimento. E, por fim, tem a autorrealização, que é o significado, o propósito, a criatividade, é quando você está no seu mais alto nível de realização. E aí a gente chega, essa autorrealização ela é possível? Muitas pessoas dizem que não, porque quando você chega nessa autorrealização, um novo patamar ela surge de autorrealização. Então é quase a Dilma, né? Quando a gente chega na meta, a gente dobra a meta. É... Mas enquanto isso, sempre outras necessidades vão existir. De estima, de autoestima, de estima dos outros, de amor e pertencimento. Ele acontece muito, principalmente por aquele cérebro emocional. O quanto eu me sinto amado, o quanto eu me sinto escutado. E aí tem a questão de segurança, principalmente agora na pandemia, todo mundo quer se sentir seguro. Todo mundo correu atrás de álcool em gel, um efeito manada, que a gente falou lá nas armas de persuasão. E sempre ela vai ter as necessidades fisiológicas, porque vem do nosso cérebro reptiliano. Sempre de segurança, de ser atendido, então, de comer. Então, quando a gente fala de desejos, a gente tem basicamente, de maneira prioritária, 8 desejos. Que são, primeiro, de sobrevivência, e o de curtir a vida, estimar a vida. Depois, de saborear comidas e bebidas, a gente gosta de ter experiências. A 3, libertar-se do medo, do perigo, sair daquelas situações indigestas que nos colocam em perigo. Depois, toda a parte sexual. A quinta, há condições de conformidade da vida, confortáveis da vida. Então, o quanto mais conforto, viagens e tudo mais. Então, são coisas que você pode oferecer ou negociar. Então, depois a gente tem o de sentir superior, de vencer, de juntar-se à diretoria, de juntar-se àquele grupo importante. O de cuidar e proteger de quem ama. E depois a aprovação social. Então, quando você está negociando, qual desses desejos você pode identificar nas pessoas? E que sentimentos tem por trás desse desejo que vai lhe gerar a motivação? Que vai lhe gerar o que você consegue? Que vai lhe gerar um contrato assinado? E aí a melhor forma de negociar ou de ajudar uma pessoa, pessoal, é calhar a boca e escute. A gente tem uma regra em negociação de que você deve falar 20% e você deve escutar 80%. E quando a gente fala em método de negociação, a primeira coisa é ouvir para entender. E quando você começa a entender quais são os desejos e quais são os sentimentos por trás daquelas pessoas ou daquela pessoa, vem as perguntas estratégicas. Quando você fala, você pergunta para entender melhor, para ratificar o seu entendimento. E aí você confirmou o entendimento, você começa a amortizar direcionando para onde você quer. Você começa a entender a motivação e ligar a motivação àquele caminho que lhe ajude em alguma coisa ou no que você deseja, já que é uma negociação. E depois você encaminha para o fechamento. Isso é uma técnica que eu garanto, dá muito, muito certo. E aí, pessoal, entenda também que quando a gente fala de negociação, a gente fala também que a outra pessoa tem desejos e medos. E sempre a pessoa vai perguntar por que isso? Por que ela está querendo isso? Sempre a gente vai ter um pezinho atrás. Por que eu tenho que fazer isso? Por que agora? Por que você? Por que para você? E quando a gente fala com negociação de valores, por que esse preço? E quando a gente fala aqui naquele caminho, quando a gente fala por amortizar direcionando, amortecer direcionando, a gente fala em respondendo essas perguntas. País, você é a pessoa ideal porque você tem essas habilidades, você pode desenvolver essa coisa, você pode chegar muito mais próximo desse seu objetivo. Eu posso lhe ajudar dessa forma, lhe dando apoio, lhe dando a segurança. Agora é o momento mais importante,
Porque se você começar agora, a gente consegue aproveitar um time da empresa ou um time do momento que vai nos ajudar. E talvez porque esse preço, aí você chega, porque você precisa, ou não porque você precisa, porque dentro do retorno que você tem, isso vai lhe ajudar, ou dentro desse valor nós vamos conseguir ajudar mais pessoas, porque dentro desse valor você vai conseguir expressar a sua importância. Então, quais são os desejos? Quais daquelas 4 pessoas você está conversando? Então, lembrar, pessoal, isso não é fácil. Vaca não dá leite. Não existe fracasso, apenas resultado. E eu queria muito que vocês utilizassem essas ferramentas. Elas não são fáceis de ser empregadas, mas ela é igual a banho. Todo dia que você toma, você fica limpinho. Então, todo dia que você faz, você melhora. E que vocês usem isso para um tipo de negociação chamado ganha-ganha. E quando você está numa negociação ganha-ganha, você tem o interesse de desenvolver e de ajudar a outra pessoa. Não usem essas ferramentas para negociações ganha e perde, que você vai prejudicar outras pessoas. E por fim, tem uma última dica que eu dou, que foi de um dos livros que a gente vai recomendar, um dos autores, que para mim é transformador. Que é no meio de uma negociação, de discussão, ele diz, vá para o camarote. Esse cara é um dos principais negociadores de guerra, pra vocês terem ideia, teve uma grande guerra comercial no Brasil, que foi a briga do Abílio Diniz com o Grupo Cassino. Quem gostar de negócios, procura isso, é bem legal. E esse cara foi chamado pelo Abílio, pagando milhões e milhões de reais, para resolver isso. E ele diz, no meio de uma discussão, o que você pode fazer é ir para o camarote. E é tentar começar a enxergar quais são as reações das outras pessoas, tanto de fala, quanto de comportamento gesticular. E também conseguir enxergar com a sua fala. Quais são as emoções que você está sentindo quando está falando. E se você está conseguindo compreender as emoções das outras pessoas. Porque se você estiver falando da sua emoção, ou do seu porquê, essa negociação não vai fadar em sucesso. Ela vai fadar numa briga de porquês. Eu tenho o meu, você tem o seu e a gente vai brigar por isso. Então, a dica que eu dou é assim, tente fazer esse processo mental. No meio de uma discussão, sair, vamos dizer, do seu corpo, ir para um camarote e começar a olhar. Deixa eu ver como é que essa pessoa está falando. Deixa eu ver como é que eu estou falando. Eu estou falando da maneira certa? Eu estou agindo para uma negociação ganha-ganha, em que os dois vão ganhar? Eu estou conseguindo entender essa pessoa tanto em desejos quanto em sentimentos? Eu estou conseguindo entender a motivação dessa pessoa? Ou eu estou só brigando com o meu porquê e do porquê dela? Isso vai ajudar muito a vocês a conseguirem negociar de maneira exitosa. E se você pegar nações que negociaram, elas são muito mais ricas e prósperas. Então, negociação sim é uma coisa importante e dinheiro sim é uma coisa importante. Se ele vem para o bem ou para o mal, vai depender do que você quer fazer com ele. E aí, novamente, o aprendizado, ele só vem por meio da prática ativa. Eu ainda peço a vocês, vamos começar a quebrar esse efeito manada, esse efeito de aprovação social. Vocês já estão aprovados. Falem no grupo, demonstrem suas incertezas. Isso é muito importante. Eu estou lá para ajudar. E estou lá também para aprender. A pesquisa mostrou o seguinte. Olha o Google respondendo para mim. E quanto a recomendações, eu deixo esses 3 livros. Eu tenho apenas esse primeiro. Os outros 2 eu li por e-book, eu não tenho ele físico. Então, o primeiro, A Arma da Persuasão. O segundo, esse William Ury. É o cara, um dos principais negociadores do mundo. É Como Chegar ao Sim. Esse livro é sensacional. E tem um outro livro dele que é Como Chegar ao Sim Consigo Mesmo. Sabe aquelas crenças de como quebrar, como negociar? Ele tem um livro falando só sobre isso. Como você negociar consigo mesmo. Depois, para mim, que é um livro de cabeceira que devia ser todo mundo, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E aí esse livro, ele tem um treinamento a partir desse livro. E se vocês quiserem, eu posso mostrar um pouco desse treinamento, que são as 9 regras de ouro quando você fala de fazer amigos e influenciar pessoas. Caso vocês queiram, até terça-feira da semana que vem, a gente marca uma aula online. E como série, pessoal, é uma série que já foi cancelada, mas para mim ela é sensacional, que é Lie to Me, que é Minta Pra Mim. É basicamente um detetive de mentiras. Se vocês perceberem, de vez em quando eu olho assim. E lá no Lie to Me, ele mostra porque pessoas, quando vão buscar da memória, eles olham para o lado esquerdo. Então, e o que é que o lado direito ele representa? E por fim, a Academia dos Empreendedores, lá do
Cláudio Camose, foi o primeiro cara que me ensinou sobre negociação. Ele é um advogado de Brasília. Eu fiz, se o cara é advogado, é de Brasília e fala de como influenciar pessoas e negociar, eu acredito nele, porque morando em Brasília o cara tem que saber se virar. E eu fiz o curso dele em 2016. E assim, eu digo, mudou muito o meu jeito de negociar e quebrou várias crenças. E muito desse curso sai daquele curso que eu tive com ele. Então siga, ele tem lives diárias ou semanais, eu não sei bem porque eu não acompanho tanto rede social, mas ele é muito bom. E aí, muito obrigado. Respira não pira, a gente ainda está na metade do curso, ainda tem mais 4 semanas. Um abraço a todos. Tchau, tchau.